Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagai o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como justiça, misericórdia e fidelidade. Vós deveis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Hoje a liturgia nos convida a refletir, a discernir sobre uma importante verdade de nossas vidas. A vida interior. O cuidado com esta nossa vida que muitas vezes é esquecida, mas existe. E pegando aqui duas grandes santas que nos ensinam muito sobre a vida interior, Santa Teresinha e Santa Teresa, nós aprendemos que alguém habita na interioridade do nosso ser. Santa Teresa vai nos ensinar que a nossa vida interior ela é dividida como se fossem 7 camadas. E na camada mais íntima, ou seja, no centro, está o nosso Senhor. Deus, Ele cuida de nós com uma intimidade tão profunda que Ele é capaz de nos habitar. Mas para que nós alcancemos a Deus no nosso ser, nós precisamos cuidar dessa interioridade. Senão corremos o risco de passar toda a nossa vida e não encontrarmos com o doce hóspede da alma. E aí no Evangelho Jesus chama a atenção: limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de cobiça. Cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Essa interioridade, Santa Teresa vai nos ensinar, começa pela oração. A oração é a porta para se adentrar
E aí a gente começa na primeira camada, que é os aposentos do castelo interior. E vamos progredindo em Deus e escutando sua voz, que a cada aposento fica mais claro. É o caminho do discipulado. Seguir a voz do Mestre, reconhecê-la, interiorizá-la, cuidar dela e seguir, confiar, ir adiante em Deus, limpar por dentro, cuidar do que nós estamos dedicando às nossas vidas. Porque não dá para enganar nem nós mesmos, nem Deus. E o cristão precisa dedicar-se às coisas do alto. Ah, mas não quer dizer que eu devo deixar minha vida para lá? Não. A palavra vem nos dizer, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, São Paulo disse. A gente deixa aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que não serve efetivamente para deixar o copo, para deixar a nossa vida limpa por dentro, para deixá-la estruturada. Aquilo que nos rouba o fruto da paz, da fidelidade, da misericórdia. É isso que nós precisamos afastar, por escolha nossa. Nós nos afastamos das coisas que nos afastam do nosso bem maior, do nosso grande tesouro, que é Deus, porque nós percebemos que nós já temos um norte, nós já temos uma direção. E Deus, ele claramente coloca em nosso coração que é por aqui que vale a pena este caminho. Um outro ponto dessa interioridade, Santa Teresinha vai nos ensinar. Ela falava assim, o que agrada a Deus é minha pequena alma, que eu ame a minha pequenez e minha pobreza. Outro ponto dessa vida interior é que a gente vai chegando cada vez mais perto de Deus. E Deus, ele se revela a nós e nós vamos percebendo quão miseráveis nós somos em relação a Ele. Mas isso não faz com que a gente ache que Deus é tão grande, tão perfeito e nós somos tão pequenos que a gente não o mereça. Não. Na verdade, este amar a pequenez, esse se reconhecer miserável na presença do nosso Deus que é tudo, nos faz cada vez mais confiarmos somente nele. E aí é um grande ponto. Deixamos Deus viver em nós. E isso vai nos deixando cada vez mais dispostos a seguir o seu chamado, a seguir o seu convite e a viver nele, a se abandonar nele e a confiar exclusivamente. Não é algo que a gente faz de uma hora para outra. É gradativo.
Mas chega um momento, nós passamos a confiar só nele. E é por isso que Jesus fala, aí o copo está limpo, está pleno, porque está cheio de Deus. E o exterior vai refletir aquilo que nós cultivamos bem no nosso coração, nessa interioridade. Que nós possamos viver neste caminho. Fazer também, cuidar daquilo outro. Jesus fala. Praticar isso sem deixar aquilo. Mas saber que o mais importante é estarmos com o nosso Senhor, que efetivamente vive em nós, e cuidarmos deste caminho de interioridade que nos leva a Ele. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por tua palavra hoje e te pedir humildemente, dai-nos, Senhor, cada um de nós, a graça de percorrer esse caminho que nos leva a Ti. E se por sua misericórdia o Senhor achar que convém a cada um de nós, dai-nos a graça de alcançarmos a sétima morada, de vivermos em Ti. Mas mesmo que não cheguemos neste nível, dai-nos, Senhor, a certeza de cuidarmos bem do grande tesouro, daquilo que mais importa, que é a vida contigo. E que desde já nós já possuímos. Vive em nós, querido Jesus, faz de nós verdadeiros discípulos e discípulas dispostos a seguir, dispostos a obedecer a tua voz, que é suave. Para que isso se cumpra em nossas vidas, confiando somente em Ti, pois somos necessitados da Tua presença, nós te pedimos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco e enche-nos do Teu Santo Espírito. Amém.